Tudo bom, pessoal? Pessoal do oitavo ano. Nós vamos trabalhar um pouco sobre os movimentos de independência daquele território que pertencia à Espanha, a chamada América Espanhola, né? São movimentos pela liberdade, né? Muitos foram então inspirados pelos ideais do iluminismo, pela filosofia da separação, né, de poder contestar ao governante contra os impostos, contra todo tipo de exploração, submissão e, é claro, sobretudo, a questão de ter liberdade comercial, de ter liberdade política, de poder fazer uma nação independente que possa ter uma constituição, né, e não ser mais um povo oprimido, que só trabalhava, pagava impostos e não saía desse sistema colonial, né, o antigo sistema colonial. Bom, sabe-se que as colônias não tinham liberdade econômica e política, né, porque a metrópole acabava sugando, né, todas as riquezas, né, e explorando a população nativa, né. E a América Espanhola, né, ela vai ser um território, né, bem extenso, porque onde é o México, na América do Norte, na América Central tem alguns países também, e a América do Sul, né, a Espanha também tem algumas colônias. Vejam que no século XVIII, né, essa região da América Espanhola era dividida em 4 vice-reinos e em 4 capitanias, né? Tinha o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Prata e o vice-reino do Peru. E tinha também, né, as capitanias gerais, que era a capitania de Guatemala, a capitania de Cuba, a capitania de Venezuela e a capitania do Chile, né? Então, 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais era uma forma de organização administrativa que a coroa espanhola tinha sobre seus domínios na América. Vemos que as classes sociais também eram bem assim definidas, né? Existia então no topo dessa classe social os privilegiados, donos da maioria parte das terras, estavam sempre em cargos políticos, então eles ocupavam cargos políticos, administrativos, né? Eram os chamados chapetones, era uma elite branca, né, que eram formados por espanhóis que nasceram na Península Ibérica, nasceram na Espanha e dominavam essa região, esse território da chamada América Espanhola, né? Também havia uma classe local privilegiada, né, de colonos, que eram os criollos. Eles eram descendentes de espanhóis, mas nascidos então na América, né? Eram pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terras, só porque eles não tinham controle do poder político nem econômico, mas queriam muito, ansiavam para conseguir o controle político e econômico. Temos uma outra classe, que era a classe popular, vamos dizer assim, né? Formado por brancos, né, mestiços, índios e negros, porque também tinha muitos escravos, né? A América Espanhola, a coroa espanhola, utilizou muitos escravos no seu território, na chamada América Espanhola, né? Bom, então vai haver movimentos de independência. Veja que houve uma inspiração nas ideias iluministas, toda a filosofia da liberdade, né? Essa questão de poder se separar, né? Emancipação, autonomia, separar-se da metrópole, de romper com esse pacto colonial, né? Esse antigo sistema colonial. E também a independência dos Estados Unidos da América, né? As chamadas 13 colônias, também suscitaram, despertaram, né, movimentos de
emancipação na América Espanhola. Então houve muitas rebeliões, muitas formas de a população participar, né, do processo de luta para a independência. E aí nós vemos algumas regiões na chamada América Espanhola, por exemplo, no Peru, né, teve um movimento muito interessante, destaque para Tupac Amaru II, né, que foi um dos líderes de uma rebelião, de um movimento para a independência, né. O Tupac Amaru, o nome dele, na verdade, era José Gabriel Condorcanqui Nogueira, e ele era descendente dos povos incas e escolheu o nome Tupac Amaru, né, nome que ele quis homenagear ao imperador Inca, que tinha também esse nome, Tupac Amaru. Por isso o líder José Gabriel Condorcanqui ficou conhecido como Tupac Amaru II, né? Bom, esse movimento liderado por Tupac Amaru lá no Peru, né, lutavam contra um trabalho forçado, altos impostos, discriminação que sofriam, né, muitos habitantes da colônia, né, onde era o Peru, sofriam muita discriminação por parte dos chapetones, né, ou peninsulares, como era conhecida essa elite branca, nascida na Espanha. Tupac Amaru denunciou, né, junto ao governo, a exploração que os povos sofriam, né, mas não foi ouvido, porque os donos de Minas tinham uma certa influência política, né, tinham um certo poder. Então, ele organizou, o Tupac Amaru, um movimento que ganhou força em várias regiões do Peru, né, lutaram, né, formaram um verdadeiro exército contra as forças espanholas, porém, né, além de muitas vitórias que tiveram, mas esse movimento foi derrotado, né? Tupac Amaru foi morto, porque a coroa espanhola vem com o exército, consegue dominar o exército de Tupac Amaru, os soldados, né, vamos dizer assim, rebeldes, e Tupac Amaru, quando é preso, ele é assassinado, né, e seu corpo foi esquartejado. Sua esposa também é morta, muitas pessoas que estavam junto dele foram perseguidos. O governo espanhol não deixou barato, tá? Mas além do Tupac Amaru e toda a sua história no Peru, né, uma região que pertencia também à Espanha, ao México, né, tivemos a luta de algumas pessoas contra o domínio espanhol e liderado por religiosos, liderados por dois padres, liderados então pelo padre Miguel Hidalgo e o padre José Maria Morelos, duas lideranças fortíssimas a partir de 1810, né? Iniciaram uma revolta contra as autoridades espanholas pela independência do vice-reinado da Nova Espanha, que é o território ali do México, então era o antigo vice-reinado da Nova Espanha, e também pela divisão de terras para os mais pobres, né? Queriam distribuir terras para que os pobres pudessem plantar, pudessem então ter ali um pedaço de terra para a sua sobrevivência. Mas o movimento obteve algumas conquistas, é claro, em 1811, porém o padre Hidalgo foi preso e fuzilado. Mas a luta ainda continuou com o padre Morelos, né, que criou uma constituição e estabeleceu, entre outras coisas, o fim da escravidão e o trabalho servil. Mas não teve o apoio da elite crioula, né, que via essa rebelião como algo popular, né, e para a elite crioula ou criolla, né, era uma elite que desejaria a independência, desejava sim a independência, mas contra, então, não queria o domínio dos chapetones. Eles queriam a liderança deles, né, os crioulos, dominarem, mas não distribuir poderes ou direitos para a classe popular. Assim também, né, o padre Hidalgo foi também morto, também foi fuzilado aí no ano de 1815, né?
Vê-se então que a independência do México só foi proclamada em 1821 pelo coronel Agustín Iturbide, né, que havia comandado as tropas e derrotaram as rebeliões, né, que antes eram lideradas pelo padre Hidalgo Morelos, porque Iturbide proclamou-se imperador, né, porém a parte da elite criolla, né, tirou ele do poder e estabeleceu uma república. Então, lá no México não chegou a ter uma monarquia duradoura, né? Embora o coronel Iturbide ele gostaria de ser o imperador do México, daquele território do vice-reinado da Nova Espanha, mas os criollos tiraram ele do poder. E aí o México sempre foi uma república, né? Veja que essa elite, né, colonial, os criollos, em sua maioria, queria independência em relação à Espanha, porém desejava realizá-la a seu modo, sem o protagonismo das classes populares. Então, a elite que fez a independência no México, a elite criolla, sem a participação popular, né? Além, é claro, do México, né, e do Peru, como nós vimos anteriormente, também uma região que aí já pertencia à França, que é o Haiti. O Haiti era uma colônia francesa que produzia muita açúcar, havia plantação de cana-de-açúcar. O trabalho era exercido essencialmente por escravos. A população do Haiti, na sua maioria, era composta por africanos, né? 87% do total da população. E com total frequência resistia às agressões e maus tratos da elite branca, né? Porque então a maioria era negra e uma minoria era branca que dominava, né, o Haiti. A reação dessa população do Haiti contra a dominação da elite colonial era constante, né? E teve uma liderança muito forte que era o François Toussaint Louverture. O François Toussaint Louverture, ele era uma liderança forte que ele vivia com a esposa, os filhos, né, em uma fazenda, quando iniciou uma revolta na colônia, né, 2 anos depois ele uniu-se aos rebeldes e passou a ocupar a posição de destaque. E em 1794 os colonos saíram vitoriosos e François Toussaint permaneceu no poder até 1802. Mas é claro que Napoleão Bonaparte, quando chegou ao poder lá na França, ele queria dominar as suas colônias e abafar as rebeliões. O Haiti, como era uma colônia francesa aqui na América, né, vai, é claro, sofrer, né, a força do poder de Napoleão Bonaparte, né? No caso, o François Toussaint Louverture, ele vai ser preso, vai ser capturado e vão prendê-lo. Mas depois, ainda na prisão, né, a luta pela independência continua, né? E vai ter uma outra figura importante no Haiti, que era o Jean-Jacques Dessalines, que, através de um lema liberdade e morte, né, vai também lutar, vai liderar os escravos, um exército de rebeldes, e em 1804 proclamar definitivamente a independência do Haiti. Porém, a França só vai reconhecer o Haiti independente em 1821. Então, nós temos a experiência também de uma colônia francesa e de um grupo de negros, né, descendentes de africanos, que conseguiram a independência do Haiti. Bom, mas na América Espanhola, né, as figuras que se destacaram muito, né, foi o argentino José San Martín e, no caso também, vai ter o venezuelano Simón Bolívar, né? Então, José de San Martín e Simón de Bolívar vão ser as duas figuras também muito famosas, muito importantes, né? Por quê? Porque eles vão lutar, e eles já são de uma certa elite, porque estudaram na Europa, né? Vieram com essas
ideias iluministas, como eu falei anteriormente. O José de San Martín é um crioulo, né? Ele nasceu em 1778 e morreu em 1850. Comandou um exército, né, que libertou a Argentina em 1816. Vai também participar de uma luta a libertar o Chile em 1818. Vai lá para o Peru, e aí a independência do Peru, que não deu para ser feita com Tupac Amaru, ele vai conseguir conquistar a independência em 1821. Ele era um herói crioulo, da elite, embora ele vai conseguir despertar, né, ânimo na população para engrossar também o seu exército revolucionário, vamos dizer assim. Né? O venezuelano Simón de San Martín, o Simón Bolívar, né? Em 1783 ele nasceu e morreu em 1930, né? Ele teve também um apoio de uma elite comercial, ele também era da elite, ele estudou na Europa, né? E ele vai romper com a coroa espanhola. Claro que esses rompimentos dessas pessoas de elite têm esses interesses, eles estarem no poder, eles quererem autonomia e não pagar imposto para a metrópole e não querer que um país da Europa domine aqui na América. Queriam autonomia para eles dominarem, né? Esse é o objetivo. E então a América Latina também com o venezuelano Simón Bolívar, né? Teve várias lutas, várias batalhas. Ele queria formar a chamada Grande Colômbia, né? Que era então um território maior formado por os países atuais, que é a Colômbia, pelo Equador, o Panamá, Venezuela, né? O Bolívar também colaborou com a independência, uma parte, né, também do Peru, da Bolívia. E o objetivo dele de fazer a Grande Colômbia, porque ele tinha um projeto diferente do José de San Martín. O Simón Bolívar, ele não queria que acontecesse a fragmentação, né, a formação de várias nações. Ele queria somente uma única nação, a união dos países, e uma república federativa. Né? Então, Simón Bolívar queria formar a Grande Colômbia, né? E fazer com que fosse um país fortalecido, né? Que poderia ser conhecido como chamado pan-americanismo, né? Pan toda, americanismo, América. Agora, o José de San Martín, ele já optou pela fragmentação, né? Ele dizia que deveria formar várias nações e cada nação dessa teria um regime monárquico, né? Então ele defendia já a fragmentação e a monarquia. Então eram projetos distintos, né? Enquanto Simón Bolívar queria formar a Grande Colômbia, né? Um país único com uma república federativa, o José de San Martín tinha o projeto de fazer a fragmentação, ou seja, a formação de várias nações. E o projeto vencedor foi este. As colônias da América Espanhola se fragmentaram, formaram-se vários países. Né? Diferente do Brasil, que era a colônia de Portugal, não se fragmentou. Né? Continuou com a mesma formatação, esse país enorme, né, que é o Brasil. Muito bem, então nós vimos aqui os movimentos de independência, né, da América Espanhola, foram influenciados pelas ideias iluministas, foram influenciados pela independência dos Estados Unidos, e no caso também o Napoleão Bonaparte, quando assumiu na França, ele invadiu a Espanha, tirou o presidente da Espanha, por exemplo, que aliás não era presidente, era o rei, né, e colocou o seu irmão, né? Então também teve uma influência muito grande, porque o Napoleão tirou o rei Fernando VII, né, no poder, e colocou o seu irmão José Bonaparte. Queira ou não, isso também mexe com as colônias aqui, né, na América. As colônias espanholas aqui na América acabaram sofrendo as consequências, né? E aqui começaram a lutar, né? Tem um processo de resistência. Então vejam bem que houve, né,
influências externas, né, que possibilitaram a fragmentação, a independência das colônias aqui na América, as colônias espanholas. E mais tarde nós vamos estudar a colônia portuguesa, na América Portuguesa, que é o Brasil. Vamos estudar o processo de independência do Brasil. Muito bem, então ficamos aqui por indagações, questionamentos, né? Então que vocês possam compreender, entender melhor para poder fazer os exercícios do livro, desse capítulo, né? Que é sobre as repúblicas aqui na América Espanhola, que eram antes colônias, conseguiram, né, a liberdade. Tivemos figuras importantes como Tupac Amaru, tivemos figuras como François Toussaint Louverture, né, Padre Hidalgo e Padre Morelos, José de San Martín e Simão Bolivar, os povos da Américas pela luta, né, na conquista da liberdade. Então, um abraço, bons estudos.